noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária, da Casa da Esperança, feita de modo virtual, nesses momentos pandêmicos. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos auxilie neste trabalho, que derrame em cada lar amor, paz, equilíbrio e tranquilidade, que nunca nos falte a fé e a vontade de seguir adiante. Que os mensageiros de Deus estejam em cada um, lá em cada pessoa, levando sempre a fraternidade, para que um dia a gente possa ver esse mundo na paz que tanto almejamos. Vamos agora para a leitura do Evangelho, capítulo 16, Emprego da Fortuna. Não deveis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós que em o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos levar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon, se pois sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne. Apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá, que fizeste dispenseiro infiel dos bens que te confie. Esse poderoso móvel das obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência duradoura, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze melhor, dá o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o queixume com medo de seres enganado. Mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida, e vês se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses. As boas obras, a riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Chevreros, Bordeaux, 1861. Que fique para nossa reflexão desta noite. E hoje, dando continuidade ao estudo do livro, Jesus no Lar, Nosso Lar, pelo Espírito, Neio Lúcio, com a psicografia de Chico Xavier, vamos ter a colaboração do entendimento do capítulo 39 com o nosso irmão Isaac, o poder das trevas, Uma boa noite e boas reflexões. Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez me dirijo a vocês, dando continuidade às interpretações dos capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje trataremos do capítulo 39, O Poder das Trevas. Lembro que os capítulos desses livros se referem a reuniões que eram realizadas na casa de Simão Pedro, juntamente com os discípulos, com os apóstolos, com os seguidores de Jesus. E Jesus, o mestre dos mestres, tinha a capacidade de captar nesses encontros qual seria o assunto mais conveniente para a mensagem do dia nessa reunião, para que o entendimento se fizesse melhor
comentado, para que o entendimento estivesse ao alcance de todos. E para isso ele utilizava-se de um artifício que era sempre sobre o tema contar uma história que se relacionasse com o tema, para que houvesse uma reflexão das pessoas e houvesse também, a história proporcionava, pela facilidade das palavras, proporcionava um entendimento melhor do assunto. Então, ele, nesse capítulo, no capítulo 39, as discussões giravam em torno de tentações. E logo no início eu fui ao dicionário ver o que é tentação, qual é a descrição de tentação, tem lá. Tentação é um impulso para algo censurável. Vamos guardar isso aí e mais na frente nós vamos nos reportar a essa definição. A história começa Jesus dizendo que um valoroso servidor do Pai, devotado à fé, movimentava-se galhardamente numa cidade de pecadores, e isso incomodava os espíritos do mal. É claro que só poderia incomodar o espírito do mal, porque, sendo uma cidade de pecadores, era um ambiente propício para que os espíritos do mal tivessem as suas incursões. E esse valoroso servidor estava aí atrapalhando a atuação desses espíritos do mal. Então, muitas tentativas foram feitas com insucesso, até que enviaram um representante ao gênio das trevas para ouvi-lo a respeito. O gênio das trevas seria aquele que seria o comandante dos espíritos do mal. Então, o grande adversário escutou a história e indagou o subordinado o que ele achava que deveria ser feito. O subordinado começou a dar algumas sugestões, e para cada sugestão que ele dava, ele recebia uma observação do gênio maior. Então, ele disse: o que é que você acha que deveria ser feito? Bom, ele considerou despojá-lo dos bens e recebeu de volta uma observação. Olha, a perda de recursos materiais seria uma libertação, porque esse homem ele já não liga mais para os recursos materiais. E ele vai numa segunda tentativa e fala: vamos castigar a família dele. Olha, também não é uma boa ideia, porque ele se integraria com a família total, com a multidão. Então vamos lhe flagelar o corpo. E recebe uma outra observação. Isso seria um ensejo para a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da dor. Então vamos caluniá-lo, vamos lançar sobre ele suspeita e ódio. Não dará certo também, porque poderá transformar ele no Marte. E já sem mais nenhuma ideia, ele chega ao cúmulo de sugerir o seguinte: vamos assassiná-lo sem piedade. E, mais uma vez, ele recebe uma observação: olha, a morte para esse homem seria uma doce bênção para conduzi-lo ao paraíso. E aí ele diz: olha, não seja tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de um pequeno verme desconhecido. Impõe-lhe a pequenez a fim de que jamais engrandeça. Assim foi feito. Através destes pensamentos ruins, o enviado fez uma série de questionamentos mentais, reduzindo, como sugerido, o indivíduo a zero. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, esqueceu que a oliveira frondosa começa no grelo frágil. Deitou-se no leito do desânimo e da humilhação para despertar somente na hora em que a morte
lhe descortinava o infinito da vida. Notem que muitas ações foram sugeridas, mas a resistência sempre se fazia presente. Mas quando essas ações buscam enfraquecer a autoestima daquele homem, vem sobre ele, cai sobre ele o desânimo. Por quê? Porque a autoestima dele acaba. Por que que a autoestima dele acaba? Então, primeiro, ele começa a receber alguns fluxos de pensamentos ruins e ele começa a absorver esses pensamentos e internalizar esses pensamentos. Ele começa a se auto-questionar. Ele começa a pensar, será que isso que eu estou fazendo eu sou capaz de fazer? Será mesmo que eu sou um zero? Será mesmo que eu sou tão pequeno? E esse questionamento dele leva ele a uma inércia total, porque essa inércia vem da inércia mental. Ele deixa de trabalhar aquilo que ele produzia de bom e começa a assimilar o que foi passado para ele de ruim e começa a mentalizar essas coisas ruins. E isso vai repercutir na inabilitação dele e não vai permitir que ele continue progredindo. O que significa desânimo? Porque, na verdade, no momento em que ele se enfraquece, no momento em que ele não tem mais ação, ele cai no desânimo, ele cai na fraqueza, ele perde totalmente a confiança, ele perde a fé, ele perde todo o caráter e sentimento daquilo que ele fazia com tanto gosto, com tanta força e com tanta convicção. Então, o desânimo significa prostração, significa desalento, o desânimo é abatimento. O desânimo é desestímulo, é desalento, e eu procuro questionar o seguinte: quantas e quantas vezes nós não nos sentimos cansados, exaustos, com pensamentos ruins que passam pelas nossas mentes? Quantas e quantas vezes acontece conosco? Quantas vezes nós não nos questionamos sobre os resultados que nós estamos obtendo, sobre as nossas ações e atitudes com relação a determinados assuntos? Quantas e quantas vezes isso acontece? Então, certamente é difícil que a gente continue acreditando de que aquilo que a gente está fazendo é realmente algo que se possa produzir um resultado satisfatório. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos incapazes de contribuir para determinadas situações, nos achamos realmente sem forças para resolver determinadas situações, até mesmo dentro da nossa própria família, dentro das nossas casas, quando nós não conseguimos algumas soluções com as nossas incursões, nos dá vontade de dizer, olha, eu já fiz tudo. De vez em quando a gente fala, eu já fiz tudo que é possível, mas eu não consigo. Eu quero jogar a toalha, eu não tenho como fazer, já fiz tudo possível, e aí você começa a se afastar como se você não tivesse realmente condição de fazer. Nós também, vez por outra, nos sentimos tão pequenos que, apesar de termos entusiasmos de contribuir para melhorar a vida, vem a sensação de impotência, vem a sensação da pequenez que atingiu o pensamento do homem referido na história, porque nós achamos que as coisas que nós estamos produzindo são coisas ainda muito pequenas. Isso sob a nossa visão, porque passam pensamentos ruins. Nós estamos constantemente sendo desestimulados a fazer
determinadas ações. E nós, quando nós começamos a pensar assim, infelizmente, nós estamos dando oportunidade para sermos dominados por sentimentos que são sentimentos incontroláveis, frutos da nossa falta de confiança, da nossa falta de segurança e principalmente da nossa fé. Esse é um ponto interessante de nós observarmos, porque foi essa insegurança, foi essa falta de fé que levou o homem à inércia total. Ele simplesmente deitou-se e disse: eu não sou mais capaz de fazer nada. Nós não viemos nesse mundo para ter esse tipo de comportamento. Nós viemos para cumprir uma missão. No livro Alvorada do Reino, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há uma citação de Lucas, capítulo 18, orar sempre e nunca desanimar. Aqui também a gente pode lembrar aquela frase que conhecemos e que sempre nós estamos lembrando: orai e vigiar. Orai e vigiai. Então, nunca desfalecer, nunca entregar, nunca jogar a toalha. Não permitas que os problemas externos, inclusive do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da iluminação. Essa citação é uma citação de Emmanuel. Não permitas que os problemas externos, inclusive do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da iluminação. Que serviço da iluminação é esse? É o serviço do bem. É o serviço que você tem, que a sua prestação sai através das suas atitudes que vêm de dentro de você, atitudes que vêm dos seus bons pensamentos, daquilo que emana de você de uma forma positiva. E tenho certeza de uma coisa: sempre que se faz algum tipo de trabalho, sempre vai se enfrentar dificuldade. A reencarnação é o plano do exercício e não da teoria. Então, nós não podemos... Os conhecimentos são necessários para o desenvolvimento das nossas ações. A prática é importante, a prática é tudo. Divaldo Franco cita, através da obra de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Amanhecer de uma Nova Era, que trabalhadores espíritas são constantemente agredidos por influências dos maus espíritos, espíritos sofridos, espíritos doentes. Vocês imaginem o seguinte, aí vamos reportar a história. Os espíritos do mal estavam se sentindo atrapalhados por um homem que fazia o bem. Imagine, dentro dessa citação de Manuel Filomeno de Miranda, que diz que os trabalhadores espíritas são constantemente agredidos por influência dos maus espíritos. Por quê? Porque os espíritas estão no caminho e no desenvolvimento das boas atitudes, no caminho de desenvolver o bem, no caminho de desenvolver a sua ação e as suas atitudes, sempre olhando, buscando o desenvolvimento do amor ao próximo, o sentimento de desenvolver o bem. Então, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, tem lá a missão dos espíritas, está escrito o seguinte: que importam as armadilhas que serão colocadas no nosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Então, vão ter armadilhas? Muitas. O que acontece é que nós não podemos nos conectar com maus pensamentos. Nós somos uma fonte muito grande de energia. Nós somos receptores e nós somos doadores de energia. Então, no nosso processo de recepção, vamos procurar nos sintonizar com energias boas, que a nossa antena psicológica, que a nossa antena psíquica esteja voltada para os bons
pensamentos, que possam ser captados boas ideias, bons pensamentos, que ao termos contatos com pensamentos que não forem bons, vamos tirar do canal dessa sintonia, essa sintonia não nos pertence, vamos mudar de sintonia, vamos procurar nos sintonizar com aquilo que pode nos fazer bem, vamos procurar nos sintonizar com aquilo que possa produzir em nós resultados positivos em termos de pensamentos que possam ser transformados em ações positivas para nós fazermos o bem para outras pessoas. Então, sempre o que nós estamos buscando é fazer o bem. Jesus nos mostra, e a todo momento, principalmente na leitura do capítulo desses livros, que qualquer pessoa que se deixe tomar pela letargia improdutiva, fruto de pensamento que nos levam a questionamento inestimável de valores, de boas ações, tende a sucumbir. Então, ou nós temos pensamentos que nos levem a praticar boas ações, ou nós vamos traçar o nosso caminho por uma vereda errada. Nós vamos demorar de concluir a nossa atividade. Nós não vamos cumprir a nossa missão. E aí nós vamos ter que fazer como fez o homem da história, que simplesmente deitou-se numa cama e esperou a morte para que se recuperasse no despertar de uma nova vida. Não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos lutar pelo desenvolvimento da nossa missão. Nós viemos dentro do caminho que foi traçado para nós. Nós viemos cumprir essa missão. E nós viemos fazer o bem. Nós viemos melhorar moralmente e nós viemos evoluir. Portanto, nunca pense que você faz uma contribuição pequena. Por menor que seja a sua contribuição, a contribuição é importante. Se nós tivermos, dentro daquilo que nós estamos fazendo, atitude positiva, atitude propositiva, mesmo que sejamos abalados por alguma dificuldade, sigamos o caminho. Não deixemos que o nosso caminho seja atrapalhado por ninguém ou por nenhum pensamento. Sigamos em frente e lembre-se, a contribuição é válida, a contribuição é importante. Elas gradativamente serão melhores, elas aumentarão de importância à medida em que você vai crescendo, em que você vai também melhorando, em que você vai tendo um entendimento melhor, em que você vai evoluindo. Então, mas toda contribuição é importante. Nós fazemos parte de um organismo total. Todos os órgãos de um organismo são importantes. Todos. Não existe um organismo que funcione somente com determinados órgãos. Todos os órgãos de um organismo são importantes. Os menores que sejam, os de menos importância dentro do seu funcionamento, são importantes para a vida. E assim nós devemos analisar as nossas contribuições e as nossas participações em tudo aquilo que nós fizemos em prol do bem. É de uma semente pequena, como diz Jesus, que nasce uma grande árvore. Então, lembre-se de que cada um de nós já teve a experiência de fazer a plantação de alguma semente. Nós sabemos que a semente, para germinar, ela enfrenta uma série de dificuldades da terra, dificuldade de romper a terra, dificuldade de sair a planta, dificuldade de sobreviver a determinadas intempéries, mas ela deverá se transformar, se bem cuidada, numa árvore frondosa e numa árvore produtiva. Se nós estivermos motivados a fazermos determinadas coisas, nós não vamos ter limites de contribuição para aquilo que é necessário e para aquilo que nós viemos
predeterminados a fazer. Nós temos que estar motivados. Junto com a nossa motivação, vem a nossa responsabilidade, vem a nossa segurança de fazer através dos nossos conhecimentos. E não vamos deixar de pensar de que o pensamento é importantíssimo para a compreensão de todas as coisas. Não vamos permitir, de novo vou repetir, não quero ser exaustivo, mas vou repetir, não vamos permitir que pensamentos estranhos venham às nossas mentes e interfiram negativamente nas nossas vidas, porque certamente esses sentimentos, esses pensamentos vão refletir na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas que convivem conosco. Eu estava vendo uma coisa interessante que tem muito a ver com essa nossa troca de energia, com essa história de recepção e emissão de energia, e vendo aqui a letra de uma música, chama-se música Serra do Luar. É uma música de um jornalista que eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um jornalista mais antigo, Walter Franco. Esta música é interpretada hoje por Leila Pinheiro. Ela faz uma interpretação muito bonita dessa música. E eu peguei esse verso aqui que achei interessante, abro aspas: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Então, expulsemos todos os pensamentos que não nos fizerem bem, que nos fizerem mal. Com isso, nós estaremos afinando o instrumento de dentro para fora. E nunca permitamos ou não deixemos que os maus pensamentos venham de fora para dentro refletir nas nossas atitudes. E se nós não permitirmos isso, nós estaremos afinando o instrumento de fora para dentro. Então, é uma coisa que eu achei interessante e que fica aqui para a nossa reflexão. Eu acredito que nós, com isso, e como nós vimos lá no início da definição de tentação, tentação é algo que pode nos levar a um caminho não desejado, a um caminho que pode nos levar ao mal. Então, não vamos nos deixar que os maus pensamentos nos levem a tentações de realizar determinadas coisas que não fazem parte da nossa vida, ou que podem ser, naquele momento, interessantes, mas que certamente não serão se nós tivermos uma avaliação mais controlada, e se nós tivermos a segurança daquilo que nós estamos fazendo, nós saberemos exatamente o que é bom para a gente, o que é bom, o que é ruim, e o que sendo bom para nós, como será bom para outras pessoas. Então, não vamos deixar que o nosso autodomínio ele seja comandado. Não é a vida, ela não comanda o nosso desejo. Ela pode até sugerir determinadas situações, nos apresentando determinadas situações, mas nós é que escolhemos os nossos caminhos. Nós é que devemos comandar aquilo que queremos desejar. Nós temos também que agir de uma forma humilde, nós temos que agir sabendo das nossas limitações e nós temos que sempre nos lembrar de que estaremos sendo assediados, estaremos sendo sempre tentados, estaremos sempre
sendo conduzidos a sair do trilho que está planejado para nós. Então tenhamos muito cuidado com isso. E aqui, para terminar, para finalizar essa nossa conversa, eu lembro que na oração, eu diria que uma das orações mais proferidas durante o dia em todo o mundo, o Pai Nosso, ele dá um destaque significativo para isso tudo que nós estamos falando. Ele chama a atenção que não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja. Muita paz para todos. Gostaria de agradecer enormemente ao nosso irmão Isaac desta noite, que trouxe reflexões belíssimas acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que Ele nos acolha sempre e que a gente traga essas reflexões sempre para os nossos dias a dia, para que a gente possa cada dia mais ter uma progressão espiritual, uma evolução, para que um dia a gente possa, sim, nos curar, né, de todas as nossas questões e que a moralidade, ela exerça, né, dentro de nós essa condição de um dia chegar ao Pai limpos, livres. Peço a Deus que nos acolha e nos caminhe, e nos encaminhe nessa nova jornada, né? Que os passos que a gente dê seja de muita luz, de muito amor e de equilíbrio. Tempos difíceis existem, mas eles são para serem refletidos como grandes aprendizados no nosso dia a dia. Então que a gente leve isso, né? Que as nossas dores sejam grandes professoras. E ao Mestre, as nossas enormes gratidões e a toda a espiritualidade presente nessa noite. Vamos agora nos preparar para receber os passes magnéticos, né, vindo com a energia de cura, de bênção, de amor, que Ele nos acolha com energias reparadoras que esse corpo físico necessita e precisa, que nos envolva com esse manto de energia, né, para curar tanto o corpo físico quanto o perispírito. Que assim seja. E logo depois os nossos abraços fraternos, que a gente esteja diante de olhos fechados para receber essa energia e braços abertos para acolher, para receber, que o nosso coração ele sinta essa energia e esse acolhimento desses abraços virtuais, mas cheios de amor, de paz e de luz. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.